para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente sextou. Pois é, Laura, sextou para você, sextou para mim e sextou para o Fernando Collor de Mello dentro da cadeia, hein? Boa tarde para você, que mora nesse país em que o ex-caçador de marajás foi parar na prisão. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Collor, assim, puxou a fila na qual em breve deve entrar também Jair Bolsonaro. Vamos falar bastante sobre os dois, né? Os dois que, inclusive, o Collor fez campanha para o Bolsonaro na última eleição, né? Mas vamos para as informações. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello deve ficar preso numa ala especial do presídio Baldomero Cavalcante Oliveira, em Maceió, capital alagoana. Alagoas que já foi governada pelo Fernando Collor. O líder político vai cumprir pena em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai ficar numa cela individual, um benefício por ser ex-presidente da República. A decisão de Moraes foi tomada depois que Collor afirmou numa audiência de custódia que gostaria de ficar preso em Alagoas até a decisão completa do Supremo, né, porque o plenário do Supremo vai detalhar ainda de que maneira que vai ser cumprida esta ordem. A direção do presídio terá 24 horas para informar o Supremo se tem totais condições de tratar da saúde do ex-presidente. Explica para a gente, Laura, por que essa preocupação com a saúde do Collor, que foi preso? Pois é, Rodrigo, primeiro eu vou explicar aqui o que aconteceu. O Collor foi preso na madrugada de sexta-feira, depois que o ministro Alexandre de Moraes negou os últimos recursos da defesa do ex-presidente. Segundo Moraes, os advogados só repetiram argumentos na tentativa de tentar adiar a prisão. Hoje de manhã, o Supremo abriu uma votação em plenário virtual para decidir sobre a manutenção da ordem de prisão. Até agora foram 4 votos a favor e nenhum contra, entre eles o ministro Flávio Dino, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que acompanharam a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A sessão deveria durar até hoje à noite, de madrugada, meia-noite, mas foi interrompida pelo ministro Gilmar Mendes, que pediu que o caso fosse para plenário físico. Os outros ministros do STF ainda podem depositar os seus votos, mas o caso, como falei, vai ser discutido em plenário físico, que ainda não tem data marcada. Até lá, o ex-presidente Collor vai continuar preso. Agora, sobre a saúde dele, o que aconteceu? A defesa do Collor pediu que ele cumpra a prisão domiciliar. A justificativa é que o ex-presidente sofre de Parkinson, transtorno de bipolaridade e já tem 75 anos. O ministro Alexandre de Moraes solicitou uma manifestação da PGR para saber sobre como ele vai lidar com esse pedido. É isso, Laura explicou muito bem aí. Então já temos 4 votos a 0 para manter a prisão de Fernando Collor de Mello. Só que o ministro Gilmar Mendes, pediu um destaque, como se chama, né? Obrigando o caso a ir para o plenário. Enquanto o plenário não toma a decisão final, vale a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que falou: cumpra-se, Fernando Collor de Mello tem que ir para a cadeia, né? Tem que ir para a cadeia. Vamos relembrar um pouco aqui todo o caso, toda a sequência, né? Apesar de ter sido preso só agora, Collor tinha sido condenado pelo Supremo em maio de 2023, como eu já falei, os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos pegar toda a sequência aqui da trajetória política do Fernando Collor de Mello. Os mais velhos, eu me lembro bem, na eleição de 1989, a famosa eleição, a primeira depois da ditadura, o Collor é eleito presidente derrotando Lula no segundo turno das eleições de 89, né? E em 1992 sofre o impeachment. Collor tinha sido eleito prometendo a moralidade, caçador de marajás, e foi derrubado com impeachment, uma acusação de corrupção. Em 2006, o Collor foi eleito senador por Alagoas. Reparem só, né? Ele fica um bom tempo afastado, porque quando sofreu o impeachment ele ficou com os direitos políticos cassados. Não podia concorrer, não podia ter cargos políticos. Em 2006, ele já podia concorrer e se elege senador por Alagoas. E aí cumpre 2 mandatos como senador. Em 2015, já depois dos 2 mandatos de senador, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou a denúncia contra Collor por corrupção, de novo, hein? Então, afastado da presidência por denúncias de corrupção, o caso PC Farias, e depois, como senador, ele é acusado de ter interferido em nomeações ali na BR Distribuidora, né? E com isso ter obtido vantagens indevidas, propina, corrupção passiva. Em 2015, a PGR apresenta a denúncia. Em 2023, olha como demorou,
o Collor é finalmente condenado pelo STF. Em 2024, o STF passou o ano inteiro julgando recursos, recurso para cá, recurso para lá, até que hoje o Alexandre de Moraes, já em 2025, falou: chega, são recursos protelatórios, cumpra-se a ordem e ele tem que ir preso, mais de 8 anos, 9 anos de cadeia para o Fernando Collor. Essa aí é a trajetória toda do Fernando Collor. Bom, vamos relembrar o caso. Ele foi acusado de receber propina num esquema de corrupção na BR Distribuidora. A BR Distribuidora, que é uma empresa, do grupo Petrobras, depois ela foi privatizada. Ele foi investigado e agora condenado numa investigação que decorre da Lava Jato, né? Só que um braço da Lava Jato que chegou lá às Alagoas. De acordo com a decisão da Justiça, o ex-presidente influenciou o comando e diretorias da empresa BR Distribuidora entre 2010 e 2014. Olha só, naquele período das gestões de Lula e Dilma Rousseff. Na época, Collor era senador, como a gente já viu aqui, né? Ele teve 2 mandatos de senador, e teria agido para garantir a assinatura de contratos da BR Distribuidora com a construtora UTC. Em troca, Collor teria recebido 20 milhões de reais. Esta é a condenação, é por isso que ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou em novembro de 24 o primeiro recurso de Collor, mas depois ele ficou ainda, né, tentando procrastinar, adiar o cumprimento desta ordem de prisão. No final dos anos 80, eu já falei aqui, mas acho que vale trazer algumas imagens, né? No final dos anos 80, o Collor era governador de Alagoas e apareceu como candidato em 1989 como uma grande novidade, né? O caçador de Marajás, capa da revista Veja, se apresentando como um homem por fora da política tradicional. Mentira, né? Porque ele é de uma família tradicional de políticos. O avô dele foi ministro na época do Getúlio Vargas, o pai foi senador e ele era governador de Alagoas, da oligarquia alagoana. Foi vendido como caçador de Marajás. Marajás, assim, aqueles que têm privilégios no setor público. Ele prometia privatizar, acabar com a corrupção e foi eleito com a ajuda da Veja, com a ajuda da Globo, principalmente, né? Com esse discurso todo, derrotou o Lula no segundo turno de 1989, com esse slogan: chegou a hora de acabar com os Marajás. Depois passou por todo esse percurso que eu relembrei agora há pouco, e em 2022, vamos lembrar que o Collor apoiou o Bolsonaro, né? Em 2022. Inclusive gravou um vídeo patético, né? E que hoje parece uma espécie de profecia, como se o Collor estivesse prevendo assim: quem é o próximo que vai para a cadeia, hein? Quem é o próximo que vai para a cadeia, hein? Vamos deixar o Collor responder? É o vídeo que ele gravou na eleição de 22. Bolsonaro! 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 Quando foi presidente também tinha esse estilo, as pessoas falavam, né? Ele tem alguma coisa esquisita, usa alguma substância diferente, assim, porque tinha sempre uma espécie de uma empolgação fora de hora, né? Esse olhar um pouco tresloucado, né? Os mais novos não se lembram, mas a gente se lembra bem, né? Inclusive foi eleito prometendo caçar Marajás, disse que o Lula ia confiscar a caderneta de poupança e quando o Collor chega à presidência, a primeira coisa que ele faz é confiscar a caderneta de poupança dos brasileiros. Ficou famoso por isso. Tem manchete da época, não sei se a gente separou, acho que separou assim, aqui, ó. Collor foi eleito e no dia seguinte, ou alguns dias depois, bloqueou o dinheiro dos brasileiros. Então, esse é o ex-presidente, né, que fez campanha para o Bolsonaro, está condenado por corrupção, né? O povo brasileiro tem essa lembrança dele, e ele gritou aí, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Mas eu vou voltar com a Laura Couto, que tem mais informações aí sobre a condenação e a prisão do Fernando Collor. Laura. Rodrigo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles entendem que essa decisão de mandar prender o Fernando Collor dá ao Jair Bolsonaro um recado de que se ele tentar manobras para atrasar uma eventual prisão, essas manobras vão fracassar. Além disso, os ministros avaliam que essa prisão do Collor cria um precedente para evitar possíveis questionamentos nessa eventual prisão do Bolsonaro. Rodrigo. É isso. Então, a prisão do Collor, né, decretada pelo Alexandre de Moraes, o mesmo que está cuidando do caso do Jair Bolsonaro, está sendo vista como uma espécie de recado aí para o Jair Bolsonaro.
Mas vamos relembrar, o Collor é o terceiro presidente preso desde a redemocratização do Brasil. Lula foi o primeiro, depois de ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro em 2018. A pena foi anulada quando ficou claro, né, que havia um conluio ali entre o juiz Sérgio Moro, os procuradores, que houve uma grande armação, o Supremo cancelou as penas que haviam sido impostas a Lula, mas ele foi preso. Aqui nós temos as imagens do dia da prisão e cumpriu pena em Curitiba, como todo mundo se lembra. Depois de Lula, Michel Temer, logo depois, que tinha sido vice da Dilma, ajudou a dar o golpe contra a Dilma, ele foi preso preventivamente em 2 ocasiões em 2019. Olha o Temer aí. Num total de 10 dias, também num desdobramento da Operação Lava Jato. Conseguiu habeas corpus, não chegou a ser sentenciado definitivamente nos processos. A diferença é essa, né? No caso do Collor, é uma sentença final no Supremo Tribunal Federal e ele tem uma pena aí a cumprir e a decisão final vai ser tomada nos próximos dias pelo Supremo, mas enquanto isso ele fica preso lá em Alagoas. Como eu estava dizendo, o Collor puxou a fila, mas o Bolsonaro é o próximo nessa fila, né? Tem que ficar de olho. Alexandre de Moraes mostrou aí que não vai ficar aceitando recurso protelatório, não. Né? Falou para a defesa do Collor, chega, cumpra-se. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado, né? Então saímos do Collor e vamos para o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI do Hospital DF Star. De acordo com o boletim médico desta sexta-feira, ele não apresentou novos picos de elevação de pressão, mas segue sem previsão de alta. O ex-presidente foi submetido a tomografia de tórax e abdômen e as tomografias foram, segundo os médicos, compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, mas ontem a gente trouxe aqui a informação de que por trás desses boletins que tentam trazer alguma tranquilidade, há muita preocupação porque o intestino do Jair Bolsonaro não voltou a funcionar. Isso é mais sério do que a questão de pressão alta. Ele teve pressão alta porque ele fez um showzinho lá com a oficial de justiça. Agora, o sério mesmo é que o intestino do Jair Bolsonaro não voltou a funcionar e isso traz muita preocupação para os médicos. Vamos falar com a Laura Couto, que tem atualizações. A nossa equipe aqui do ICL tem informações aí de bastidor também, não é isso, Laura? Isso, Rodrigo. A informação do nosso jornalista aqui do ICL, Kleber Lourenço, de que o Bolsonaro continua em estado de atenção. Os médicos não têm o que fazer em relação à situação do ex-presidente, a não ser esperar aí para ver se ele melhora nos próximos dias. Então, os médicos estão aí esperando para ver se Bolsonaro consegue resolver essa questão do intestino, porque realmente não se sabe se dá para fazer uma nova cirurgia. Os médicos não têm muito o que fazer, essa foi a informação que nós obtivemos ontem também, o nosso colega Leandro Demore conversando com fontes lá em Brasília, exatamente os médicos têm que esperar o corpo do Bolsonaro, tem que voltar a funcionar, por assim dizer, né? Só que ele não ajuda, né? Faz live, dá entrevista para televisão, depois se exalta lá com a oficial de justiça, produz vídeo para espalhar nas redes sociais. É o Jair Bolsonaro que a gente conhece de muito tempo. Ele fazia isso quando era presidente e faz isso agora na tentativa de se apresentar como uma vítima, como alguém que está sofrendo demais. Não tenho dúvida, ele está lá no hospital, ninguém acha que é bom ficar numa situação como a que ele está. Mas ele já produziu muito sofrimento para brasileiros também na época da pandemia e mandou até a turma dele invadir o hospital para fazer imagens, porque ele queria provar que tinha leito sobrando na época da pandemia. Esse é o Jair Bolsonaro que dizia, chega de mimimi. E agora, de certa forma, está fazendo mimimi lá no hospital